Muito bem, de volta com o Mato Grosso News, edição desta terça-feira. Eu já recebo ao vivo aqui nos estúdios da Record News Mato Grosso o vereador pelo PP e também por Cuiabá, Demilson Nogueira. Vereador, muito boa noite, seja bem-vindo à Record News. Boa noite, Alessandro. Boa noite, telespectadores da Record News, Mato Grosso News especificamente. É um prazer estar aqui com você para nós estarmos falando para Cuiabá e falar para Mato Grosso também. Com certeza, maravilha. Cuiabá é a capital, né, vereador? Então vocês têm aí um papel fundamental, porque vocês que estão lá na ponta, vocês que escutam a população, estão diariamente nos bairros, então é importante esse papel do vereador e também de estar aqui na mídia, na TV, no rádio e conversar com a população. E a gente começa, vereador, falando sobre o ICMS da água, que é uma das bandeiras que o senhor defende lá. O que nós, em relação a Águas Cuiabá, eu tenho feito uma defesa da criação da taxa mínima. Taxa mínima. Taxa mínima. Certo. Veja você o seguinte, a lei do Marco Regulatório Ambiental, que é a 14.026/2020, ela traz ali no artigo, se não me engano, 45, que durante o período de um ano após passar a rede de esgotamento em frente à casa do cidadão, ele terá um ano para fazer a sua interligação. E que nesse período, ele deve pagar uma taxa mínima. No entanto, aqui em Cuiabá, a Águas aproveita da lacuna na legislação nesse período e já aplica os 90%. Ou seja, o cidadão está pagando antes. Está pagando, inclusive, por serviços que às vezes a Águas Cuiabá não está prestando. Porque se o cidadão tem um ano para fazer a sua interligação, e o legislador, quando previu essa questão desse um ano, o que ele previu? São as dificuldades que você tem para fazer uma interligação. Correto. Às vezes você tem que fazer quebra-quebra na casa, um monte de situação, e isso custa caro. E ao prever esse período, dando a taxa mínima, é para que o cidadão se preparasse financeiramente para fazer a sua interligação. E a Águas Cuiabá enriquece sem causa, uma vez que ela não presta serviço em muitos dos casos. Correto. Então essa é a preocupação que nós temos, que se ele recebe e não faz a captação do serviço, a captação do esgoto, ele está recebendo por um serviço que ele não presta. E é isso que nós queremos corrigir. Então nós apresentamos uma proposta ali na Câmara Municipal e nós estamos aguardando o andamento do processo legislativo ali, e eu tenho certeza das conversas que eu tenho tido com os meus pares, que é uma proposta que com tranquilidade nós vamos conseguir aprovar ali na Câmara Municipal. Vereador, o senhor tem cobrado também a Águas Cuiabá, o que eles têm dito sobre essa situação? Fiz um requerimento, por exemplo, agora esses dias, o bairro Araés, o bairro inclusive que eu moro, aproveito para mandar um abraço para os amigos do Araés, e foi feito, o bairro passou pelos serviços de construção da rede de esgotamento. Correto. E eu estou perguntando à Águas Cuiabá, onde eles vão jogar esse esgoto? É isso que eu preciso saber. Ou se o córrego da Prainha será o duto que eles vão usar, jogando in natura ali dentro, resultando em mais prejuízos para o meio ambiente. Então, essas são preocupações que nós temos. Apresentei um requerimento na Câmara Municipal, mas até então a Águas Cuiabá ainda não deu a resposta. Não se pronunciou. Mas nós vamos continuar cobrando. Eles têm que nos responder onde eles vão tratar, por exemplo, o esgotamento do Araés. Certo. E outros bairros também que estão em andamento, né? Não, passa pela mesma coisa. É um dos casos, então, para você entender. É um dos casos, até porque o Araés está bem próximo aqui à nascente da Prainha. E eu, andando pelo bairro, eu não vi nenhum local adequado. Nenhum ponto de tratamento. Então, se não tem nenhum ponto de tratamento, é certo que vai ser jogado in natura dentro do córrego da Prainha, que já tem uma vida bem acabada, né? Exatamente, bem já acabada. Foi muito suprimido ali agora. Não. E assim, um córrego que já foi navegável, hoje nós temos quase que um rego ali, né? Exatamente. E se você jogar mais esse esgoto ali dentro, com certeza nós vamos matá-lo. Com certeza. Vereador, outra pauta importante também, que eu tenho visto o senhor defendido lá na Câmara, é a regularização fundiária. É um tema que eu gosto, até porque eu tive a honra e o privilégio, por exemplo, de ter presidido o Intermate. E sei o quanto é interessante o processo de regularização fundiária. Se não me engano, em 2023, quando chegou na Câmara Municipal a lei da REURB, eu apresentei uma proposta onde nós estaríamos facilitando a regularização fundiária ligado ao específico, que nós temos o social, que é o S, certo, onde até quem ganha 5 salários mínimos
tem uma gratuidade. E aquele que ganha acima de 5 salários mínimos, a família, vamos exemplificar aqui, uma professora que casou com um policial. Então, com certeza, eles já ganham muito mais do que 5 salários mínimos. E para esse casal regularizar o seu imóvel, eles têm que pagar 100% do valor da planta genérica. Aí eu cito para você um exemplo. Na Carmindo de Campos, o Alston, um amigo, ele tem um imóvel lá, a regularizar, valor venal aproximadamente R$300 mil, regularização em torno de R$250 mil. Então, com certeza, ele não vai fazer essa regularização. Exato. Porque ele vai pagar por uma coisa que já é dele. A nossa proposta, nós estamos colocando que esse imóvel pode ser regularizado pelo valor de 10% da planta genérica. Aí alivia muito mais. E ainda dando a ele a oportunidade de pagar em até 30 vezes. Nós estaríamos tirando da informalidade para a formalidade. Correto. Nós estaríamos movimentando o setor imobiliário, porque às vezes nos negócios de compra e venda, nós estaríamos fazendo a questão do ITBI, os cartórios com registro e outra, quem tem um imóvel titulado, esse imóvel tem outro valor. Então, essa é a nossa preocupação, faz parte do nosso trabalho ali na Câmara Municipal. Com certeza, e todos estariam regularizados e contribuindo até mais para o município de Cuiabá. Essa é a preocupação nossa, sabe? Essa é a nossa preocupação. Para você que acompanha o Mato Grosso News desta terça-feira, eu estou recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Record News o vereador por Cuiabá, Denilson Nogueira, do PP. Vereador, a gente tem aí já mais de 6 meses da gestão Abílio Brunini, e o senhor, como parlamentar, representante do Poder Legislativo da capital, eu gostaria que você fizesse um balanço, uma análise da gestão do prefeito Abílio Brunini até o mês de junho, né, que entramos agora no mês de julho. Bom, eu vou aproveitar esse espaço, vocês vão falar um pouco do que nós tratamos hoje na Câmara Municipal. Sim. Ontem completou 6 meses do decreto de calamidade, né? Decreto de calamidade. Então, nesse período, houve inclusive uma flexibilização, legal, da própria lei de responsabilidade fiscal. Mas o prefeito anunciou que foram revisados em torno aí de 1.200, 1.300 contratos, desses contratos revistos, algo em torno de 300 permaneceu na gestão, houve uma economia de aproximadamente 380 milhões. Agora, o que nós esperamos? Que esse balanço seja apresentado para a Câmara Municipal e que nós venhamos a conhecer esses 380 milhões, onde eles estão e como eles vão ser aplicados. Correto. Nós, por exemplo, recentemente agora, teve um pequeno problema, onde uma empresa que presta serviços de imagens, de radiografia, essas coisas, para o município, ele teve paralisado pela falta de pagamento de R$1.800.000. Então, isso traz uma certa preocupação. Você, com a economia de 380 milhões, você não poderia deixar que um contrato com valor tão ínfimo diante de todos esses valores apresentados, né, que eles viessem a acontecer. Até, inclusive, conversamos com o prefeito Abílio sobre isso aí. Qual foi a justificativa do prefeito? A própria secretária esteve lá na Câmara Municipal e ela trouxe que os culpados a parte de baixo da secretaria, que não tem a velocidade para analisar os processos da forma que precisa. Mas eu vejo isso aí como discurso. É o tal do explica, mas não justifica. Explica, mas não justifica. Nós estamos falando da pasta que tem o maior investimento no município. Hoje, Cuiabá já investiu aproximadamente 600 milhões ou mais, um pouquinho, na saúde. Constitucionalmente são 15%, mas o orçamento ele aproxima de 30% e a execução desse orçamento ela está caminhando nesse passo. Então, o que nós esperamos por parte da Secretaria de Saúde é um dinamismo um pouco maior. Mas para isso precisa da boa vontade da secretária, que não demonstra nem um pouquinho ter essa empatia para fazer esse diálogo. Então, com isso, perde Cuiabá e perde a própria gestão. Mas nós continuamos acreditando, eu, Demilson, acredito muito na gestão do prefeito Abílio. Creio que a partir de hoje, que é dia 1º, quando findou o decreto,
né? Que agora vai botar uma primeira, vão sair cantando pneus e primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vamos decolar. Vamos botar toda a velocidade. Exato. É o que nós esperamos. A arrecadação tem. A arrecadação tem, porque já a arrecadação do município hoje, ela já supera os 2 bilhões. Então, o que nós contamos é com a boa vontade do prefeito Abílio. E ele tem demonstrado essa vontade. E nós ali na Câmara queremos auxiliá-lo. Tanto que o vereador Demilson, até hoje, não votou nenhuma matéria, chegado lá, nenhuma matéria do Executivo, eu deixei de votar favoravelmente. Às vezes, algum até contrariado. Até por quê? Porque a Câmara deixou de discutir. Quando você traz para a Câmara uma proposta que ela dispensa a discussão pelos vereadores, você não há uma discussão. Então, você perde com isso. E só está aceitando, na verdade. Né? Então, algumas matérias têm chegado lá no afogadilho. Mas, como a população de Cuiabá escolheu o prefeito Abílio, o vereador Demilson Nogueira, está dando a ele a oportunidade. Está deixando trabalhar, né? Dando a oportunidade para ele desenhar a gestão que ele quer ter aqui em Cuiabá. Então, o meu crédito está depositado na gestão do prefeito Abílio. Agora, eu nunca vou deixar de pontuar, de falar aquilo que eu entendo. Esse sempre foi o meu comportamento. Eu sou parceiro, quero ajudar. Agora, no entanto, eu não sou cego e não sou alienado. Sim, e foi eleito pela população, justamente, né? Tem que pensar na população cuiabana. Eu retornei para a Câmara praticamente com a mesma votação que eu cheguei no meu primeiro mandato, que foram 3.270 e agora 3.211. Né? Numa eleição dificílima, uma eleição muito difícil, mas dentro do meu partido eu fui o primeiro, então, depois de apurado, tranquilo. Maravilha. E nós temos até aquele negócio. E ao votar, estar votando as matérias de acordo com o prefeito Abílio, nós estamos oportunizando, eu digo mais uma vez, para que ele implemente em Cuiabá a forma que ele entende que deve ser a gestão. Agora, eu dou a oportunidade, mas eu também tenho que fazer as minhas cobranças. As cobranças têm que vir. Maravilha, então. Vereador Demilson Nogueira, muito obrigado pela sua entrevista importante, esse diálogo com a população. A Record News sempre estará de portas abertas para mostrar para a população e, claro, vamos cobrar também, quando necessário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, porque quem elegeu foi a população e é para ela que vereadores e os prefeitos, né, todo o estado, trabalham aí diariamente. Obrigado, viu, vereador? Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com o seu público, falar com o seu povo, com a sua gente e dizer que nós estamos ali na Câmara para desempenhar um papel que venha servir à população cuiabana. Maravilha. Obrigado, vereador, mais uma vez. Eu vou para um breve intervalo e na volta você fica com o quadro Cenário Business com Adrielen Ramos. Voltamos já.